Obrigada, Dudu. Amém, Pai. Bendito seja Hashem. Baruch Hashem, irmãos. Irmãos, nós temos mais 2 bebês que nasceram essa semana. Filhos da Jéssica, netos do Marcelo e da Kátia. É a Sara e o João Pedro. São gêmeos, eles estão... nasceram de 8 meses e estão na UTI. Devem ficar ali ainda 1 mês ganhando peso ali no hospital. Então precisamos estar orando por eles também durante esses dias. Tá? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer e te louvar pela vida do Pedro, do João Pedro e pela vida da Sara que nasceram esta semana. Queremos pedir a tua bênção sobre eles e a recuperação e a proteção do Eterno sobre eles, para que eles possam, ó Pai, deixar o hospital em saúde, com graça do Eterno, e abençoa os seus pais, para que possam educá-los aqui na tua casa, à luz da tua palavra, e o teu nome ser exaltado e glorificado no meio de nós. Dá-nos a tua bênção a todos os nossos irmãos que estão conosco na internet, e juntos conosco aqui na congregação também, que o Eterno venha nos abençoar, ó Pai, para que nós possamos encerrar este Shabat, ainda aprendendo mais um pouquinho da tua palavra e glorificando o teu nome, ó Pai. Dá-nos capacidade para deixarmos todo o ensinamento do Eterno cair em nosso coração e nós sermos abençoados. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Irmãos, a nossa paraxá de hoje, eu me lembrei muito do pastor Isaac, quando ele disse semana passada para nós, que nós precisamos tomar conta da herança que o Eterno nos deu. Vocês se lembram? Sábado à tarde, quando ele falava para nós. Nós precisamos olhar a herança que o Eterno nos deu. Tanto uma herança física, quanto a herança espiritual. Então, eu estive olhando a paraxá, você vai ver que fala para Israel ir para possuir a terra, porque tem uma motivação para deixar o Egito. Nós deixamos o Egito para servir Elohim e para possuir a terra. Quer ver? Olha em Êxodo, no capítulo 6. A nossa motivação de sair do Egito é essa, é possuir a terra e a herança. Olha o versículo 6, de Êxodo 6. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Eterno e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos restaurarei com braço estendido e com grandes juízos, e vos tomarei por meu povo, e serei vosso Elohim. Então sabereis que eu sou o Eterno vosso Elohim, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra, acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-lo darei por herança. Eu sou o Eterno. Então, o objetivo de deixar o Egito é para tomar posse da herança que o Eterno nos dá. Então, os rabinos dizem que aqui ele age com 7 verbos. Ele vai fazer, ele vai tirar, ele vai sair com o povo, ele vai socorrer o povo, ele vai redimir, ele vai tomar, ele vai conhecer-se, ele vai fazer vir para a terra e dá-la em herança ao eleito. Então você vai ver que essa herança que o Eterno fala, ela é uma herança física e ela é uma herança espiritual. A herança física nós somos, temos nas nossas mãos palpável essa situação de uma herança física que vem dos pais, né? E o Eterno ainda diz que nós precisamos tomar posse do restante da herança. Então, a herança é um legado, ele é uma possessão. O verbo no hebraico é nahal. Tem basicamente o sentido de dar ou receber propriedade. Dar ou receber propriedade, casa ou terras. Nessa ação de possuir uma herança, nahal abrange uma conotação de uma herança
permanente. Quer ver? Vamos ver em Êxodo 34. Nessa conotação desse verbo, que no substantivo você vai entendê-lo melhor. Capítulo 34 de Êxodo, de 8 a 12. Porque essa herança, ela precisa ser permanente. Porque muitos tomam posse desta herança temporariamente. Eu vou te explicar. Outros a perdem totalmente. Eu vou te mostrar. Então, veja aqui, Êxodo 34, de 8 a 12. Olha comigo. Então Moisés imediatamente se inclinou à terra e adorou, dizendo: Eterno, ele tinha recebido as novas tábuas, irmãos. Um concerto ele tinha feito com Elohim por causa do pecado de Israel. E ele havia obtido a vitória. Então ele diz, e dizendo: Eterno, se agora achei graça aos teus olhos, vá o Eterno no meio de nós, versículo 9. Embora este seja povo de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse o Eterno: eu faço uma aliança contigo. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Todo este povo em cujo meio estás, verá a obra do Eterno. Quem está aqui aos lados aqui, terá que ver a obra do Eterno. Olha o que ele promete: farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Todo este povo em cujo meio estás, verá a obra do Eterno, porque coisa temível é o que farei contigo. Porém, guarda o que eu te ordeno hoje. Lançarei fora de diante de ti os povos, amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te fazeres alianças com os moradores da terra em que hás de entrar, para que não sejam por laço no meio de ti. Essa é uma herança permanente. Permanente. A palavra nahal no hebraico. É uma herança permanente. Aqui Moisés conquista. Vocês veem que está falando de uma herança física, Francisco, mas de uma herança espiritual. Porque o pedido de perdão foi liberado. Sem uma paz com Elohim não há conserto para nada. E o caminho é o pedido de perdão. Então ele vai declarar toda a vitória de uma herança permanente. Quando o verbo passa para o substantivo, é na hala. O substantivo no árabe vai significar outorgar como propriedade, herança, legado e possessão permanente a alguém. Olha bem, é outorgar como propriedade, herança, legado e possessão permanente a alguém. Você vai entender melhor em Gênesis 31. Vamos lá. Gênesis 31. Você vai encontrar aqui, os filhos de Labão vão reaparecer para excitar o pai Jacó. Os filhos de Labão vão reaparecer para incitar o pai contra o cunhado Jacó, que eles tinham agora como intruso no meio deles, pois este era demais empreendedor. Jacó enriqueceu, teve bens. Então eles tomados de ciúmes, eles vão expulsar Jacó do meio deles e mandá-lo de volta à terra do seu nascimento, à sua herança. Ele vai voltar à terra dos pais. Você vai ver aqui, Jacó, totalmente sensível e totalmente desconfiado pela experiência que ele agora adquiriu. Ele lê a cólera que está no rosto de Labão contra ele e ele vai agir. Olha aqui. Versículo 1. Então Jacó ouviu que os filhos de Labão estavam dizendo. Os filhos de Labão, veja aqui no versículo, no capítulo de Gênesis 30, 30, versículo 34,
Olha por que os filhos vão reaparecer. Disse, versículo 34 do capítulo 30, disse Labão, concordo, seja conforme a tua palavra, aquilo que Jacó havia proposto a ele. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em quem havia brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os deu nas mãos dos seus filhos. Então, pôs 3 dias de caminho entre os filhos dele e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Esses rapazes vão aparecer aqui no capítulo 31. Porque Jacó prosperou. Então, Jacó tomou, capítulo 31, versículo 1, tudo que nosso pai possuía e do que pertencia a nosso pai, fez ele todas as suas riquezas. Viu também Jacó que o rosto de Labão não lhe era favorável como antes. Agora disse o Eterno a Jacó, olha aí, ó. Volta para a terra dos teus pais, retorna para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Só isso que Elohim fala. A terra do teu nascimento, e eu estou contigo. Então, Jacó manda chamar a Raquel e a Lia ao campo, onde estava o seu rebanho. E lhes disse, vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como antes, mas o Elohim de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Você sabe da fama de Labão. Quem era Labão? Ganancioso, altamente cobiçoso das questões físicas. Ele vai perder a herança e Jacó vai possuí-la permanentemente, para sempre. Olha aqui, ele está conversando com as filhas, porque são elas que vão dar a ele todo o apoio para deixar a casa do pai. E nós ouvimos esta semana ao vivo essa história aqui na congregação. Muito bonito, muito bonito. Quando eu cheguei aqui em Gênesis 31, eu falei, meu Deus, eu ouvi tudo isso essa semana. A filha que deu todo o apoio para deixar a casa do pai. Porque eu servia vosso pai, mas vosso pai me tem enganado. Versículo 7. E 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Elohim não permitiu que ele me fizesse mal. Quando ele dizia, os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava os salpicados. E quando ele dizia, os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrado. Assim Elohim tomou o gado do vosso pai e mudou a mim. Chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho eu vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Olha que coisa sobrenatural que Elohim vai dar aqui o rebanho a Jacó. Porque ele era, irmão João, homem do campo. Foi o único patriarca que cuidava do campo. Então, disse-me o anjo de Elohim no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Prosseguiu o anjo, levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Pois vi tudo o que Labão te vem fazendo. A justiça de Elohim. Como é a música? A justiça de Elohim. Os músicos que sabem. A justiça de Elohim se estabelece aqui pela injustiça praticada a Labão. Pela injustiça praticada a ele. Ó, o anjo fala com ele. Pois vi tudo que Labão te vem fazendo. Versículo 12. Eu sou o Elohim de Betel, onde ungistes uma coluna, onde me fizestes um voto. Agora levanta-te, sai desta terra. Como Israel todo agora deixando o Egito para sair. Sai do meio da cobiça e da ganância. E vem para a terra, o qual eu te chamei. Agora levanta-te, sai dessa terra e volta para a terra
dos patriarcas da tua parentela. Olha só como vai falar Raquel e Lia agora lhe respondem. Olha só, depois desse discurso de Jacó, elas vão dizer: temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Elas não tinham mais herança na casa do pai. Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Elohim tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Elohim te ordenou. Que coisa linda! Elas não se deixam esperar. Raquel e Lia ouvem ali todo o relato de Jacó e vê que era justo aquilo que Elohim havia feito. Por isso que é justo a possessão desta congregação que ainda falta a este terreno. É justo, Francisco. Ela pertence aos nossos pais. O chamado da terra, irmãos, eu gostaria que vocês, o chamado para retornar à terra prometida, só pode, prestem atenção nisso que eu vou falar para você entender o restante. O chamado para você e eu voltarmos a possuir a herança, a terra prometida, só pode fascinar, só pode te atrair e me atrair irresistivelmente. E atraiu a Raquel e a Lia, aquelas duas mulheres saídas do clã de Abraão, e que foram iniciadas por Jacó na pureza da religião patriarcal. Vou te falar o que é isso. O que estamos falando? Que a herança só poderá ser permanente se você e eu admitirmos as práticas de pureza e de simplicidade que a religião dos nossos pais exige. Só isso. Vou repetir. Olha só, você e eu, quando deixamos a terra do Egito, a terra de Gósen, que Israel deixa e vai sair para voltar à sua terra, eu só posso ser atraído irresistivelmente a cumprir esse chamado se eu deixar toda prática pagã e admitir uma prática de santificação, de pureza, de simplicidade, que é a prática dos patriarcas, dos pais. Abraão, Isaac e Jacó. Só. Elas foram ensinadas por Jacó. Elas viram Jacó fazer o pai, o marido. Quando ele vem com o discurso, elas não vão titubear em nada. Elas dizem aqui, temos nós ainda parte ou herança na casa do nosso pai? Não temos mais. Nós vamos embora. Então, essa mensagem é para mim e para você. Eu só posso sair, deixar a terra e ir tomar posse da herança o qual ele me deu, se eu assumir essas práticas de simplicidade, de pureza, de santificação. Só assim. O que levou a Labão perder a herança? Você sabe que Labão perdeu a herança. O que leva Labão a perder a herança? A ganância, a cobiça. O que vai levá-lo a perder a herança? Provérbios capítulo 1, que o pastor deixou para nós orarmos, ensina que os pecadores podem nos seduzir, induzindo-nos ao erro por astúcia, não é? Iludindo-nos com promessas. Vamos lá. Provérbios, capítulo 10, vou bem devagarzinho, capítulo 1, versículo 10. Olha a indução aqui. Olha bem. Qual o conselho aqui de Provérbios? Filho meu, versículo 10. Se os pecadores te quiserem seduzir, não o consintas. Seduzir é te induzir ao erro. Não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemo-nos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros,
como os que descem à cova. Acharemos todo tipo de bens preciosos. Encheremos as nossas casas de despojos, de riquezas. Lança a tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, pois os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, em vão se estenderia a rede à vista de qualquer ave. Eles armam ciladas contra o seu próprio sangue, espreitam as suas próprias vidas. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prende a alma dos que a possuem. Você vai ver que um dos itens mais importantes para perder a herança chama cobiça. Você vai acompanhar comigo aqui. Eu quero que você volte lá, vá lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo. Por favor, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 3 ao versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 10. É aquele mesmo conselho de Provérbios. Se alguém ensina outra doutrina, se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, e com a doutrina que é segundo a piedade segundo o dicionário, é quando eu e você nos dispomos a fazer inteiramente a vontade de Elohim. É soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas. Olha, irmãos, porfia é disputa e competição. Contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Piedade não é fonte de lucro. Piedade é você e eu fazermos a vontade de Elohim. Cumprir a justiça de Elohim. Isso é que é piedade. Ela não é fonte de lucro. Porque nada trouxemos de fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. É você se contentar com aquilo que você tem. Por quê? Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Então você vê que a cobiça aqui vai produzir um mal muito grande. Porque a cobiça, ela pode ser definida como desejo desordenado e imoderado de adquirir coisas. Essas coisas não é só dinheiro. Essas coisas são posição social, é uma cobiça. Posição religiosa, é uma cobiça. Dinheiro, fama. Tem artistas que dão tudo para ter fama. Para possuir fama, é uma cobiça de fama. Cobiça de posição. Não é só dinheiro, a cobiça. É ter uma superioridade secular ou uma superioridade religiosa. Assim têm andado muitos e muitos líderes por essa cobiça. Vão perder a herança. Porque a vida dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó é uma vida de pureza, de santificação. Então nós teremos que nos ajustar a essas práticas, aprendê-las com Jacó, do contrário, nós não entraremos de posse da terra prometida. Não é? A terra prometida não irá nos atrair irresistivelmente. Não irá nos fascinar. Se nós não nos despojarmos destas coisas. Eu quero te mostrar que o rei de Israel, Acabe, ele se vale da sua posição como rei para tomar
uma herança. Vamos lá, 1 Reis capítulo 21, é o que nós estamos orando. Ele vai se valer da sua superioridade, isto é uma alta cobiça. Isto é uma alta cobiça. Ele vai desejar a vinha de Nabote, a herança de Nabote. Depois dessas coisas, ai, Léo, lê para mim, fazendo favor ao Roberto, um de vocês. Faça favor. Faça favor. Depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, disse a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado. Está vizinha. Está vizinha ao lado da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Eterno de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa. Aqui era uma terra, tá, irmãos? Era uma terra aqui, né? Isso. Por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, lhe falara: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Ele entrou aqui em depressão, né, pastor? Ficou deprimido. Veio ter com ele, cobiçoso. Veio ter com ele Jezabel, sua mulher, e lhe perguntou: por que está o teu espírito tão desgostoso e não comes pão? Respondeu-lhe ele: porque disse Nabote, o Jezreelita: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se apraz dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito no reino de Israel? Está vendo a superioridade? O uso do poder é cobiça. Levanta-te e come, alegre-se o teu coração. Eu darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade, e habitavam em Nabote. Escreveu nas cartas: apregoai um jejum, e ponde a Nabote diante do povo. Ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Elohim e contra o rei. Depois levá-lo para fora e apedrejai-o, para que morra. Verso 11. Os homens de sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram com Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se defronte dele, e testemunharam contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Elohim e contra o rei. Assim o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. Viu que o homem esse não entrega a herança. Vai. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morto. Ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o Jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro. Nabote já não vive, mas é morto. Ouvindo Acabe que Nabote era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o Jezreelita, a fim de tomar posse dela. Então veio a palavra do Eterno a Elias, o tisbita. Passaram 6 anos, tá? Levanta-te. 6 anos, vai chegar o 7º ano, quando a terra tem que ser entregue. Porque se ela não for entregue, devolvida, né? O escravo livre, no 7º ano, ele vai ser livre em jubileu. Não é? Ele vai ser livre. Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote. Desceu até lá para tomar posse dela. Disse Elisás: assim diz o Eterno: não mataste e tomaste a herança? Então lhe dirás: assim diz o Eterno: no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo.
E disse Acabe a Elias: já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porque te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Eterno. Trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo o homem, escravo, livre em Israel. Quer dizer, Acabe também perderia sua herança, né? Perdeu a herança também. Farei a tua casa como a de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Também acerca de Jezabel disse o Eterno: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Não houve ninguém como Acabe, que se me deu para fazer o que era mal aos olhos do Eterno, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Eterno lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, e jejuou, dormia em sacos, e andava humildemente. Então veio a palavra do Eterno a Elias, o tisbita: não viste que Acabe se humilhava perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. Está vendo como é que perde tudo? Assim foi também Faraó, rei do Egito. Perdeu por causa da sua cobiça. Qual era a sua cobiça? Superioridade de poder. Mantinha Israel ali para o seu bel prazer, de como escravos, para construir a sua nação. Elohim não suporta nada destas coisas e vai liberar o povo para sair e deixar o Egito para possuir a terra. A cobiça promove, irmãos, a alienação de Elohim. A cobiça promove a opressão. A cobiça promove a tirania, a crueldade contra o próximo, a traição e a manipulação de toda espécie. De toda espécie. Foi o que fez Faraó. E é o que nós fazemos quando nós estamos cheios de cobiça. Não se sinta longe dessas coisas, porque isso se refere a ser humano. Por isso que Moisés conquista ali uma herança permanente em Êxodo 34, porque ele se arrepende dos seus pecados. Um dos principais fatores que nos levam à perda da herança é a cobiça. Como o rei Acabe fez com Nabote, assim os assassinos e detentores do poder, que é Roma, vai fazer com o filho. Vamos lá. Lucas capítulo 20. Como fez Acabe, agora os detentores do poder, a cobiça que é de poder e é de Roma, vai fazer com o filho. Este é o herdeiro, matemo-lo para que fiquemos com a herança. Para você ver que conotação tem a herança espiritual e física, para você não abrir mão de herança. Olha aqui, capítulo 20 de Lucas. Vou chegar lá. Olha, vamos começar do 9 até o 18. Yeshua passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a viticultores e ausentou-se do país por muito tempo. No tempo oportuno mandou um servo aos viticultores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Os viticultores, porém, espancando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar outro servo, mas eles espancando, Lucas 20, versículo 11. Tornou ainda a mandar outro servo, mas eles espancando também a este, afrontando-o, mandaram embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar o terceiro, mas eles feriram também a este e o expulsaram. Disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez o respeitem.
Mas vendo os viticultores, discutiram entre si, dizendo, este é o herdeiro. 20, matemo-lo para que a herança seja nossa. Olha bem. Olha, lançando fora da vinha, o mataram. Lançando-o fora da vinha, ele foi morto fora de Jerusalém. O mataram. Que lhes fará, pois o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará outros a vinha. Ouvindo eles isso, disseram, não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse, então, o que é isto que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair será feito em pó. É o Salmo 118, versículo 17 a 20. Por quê, irmãos? O assassinato do filho não porá termo, não porá limite, nem fim à justiça de Adonai. Deixa eu repetir. O assassinato feito por Roma ao filho não porá fim à justiça de Elohim. Não porá termo, fim. Os homicidas não terão proveito do seu crime, pois a vinha acabará retornando àquele a quem o dono destinar. No ano de jubileu ela retornará aos seus antigos donos. Ela retornará. Não porá fim à justiça de Elohim. São os bobos esses assassinos, né? Venhamos, matamos o filho, para que fiquemos com a herança. Veja para você, olha aqui, ó. Em Deuteronômio capítulo 19, o que diz a Torá. Se você acha, é o que você leu hoje, Léo, me mostrou. Aqui, ó, capítulo 19 de Deuteronômio, versículo 14. Não mudes os marcos do teu próximo. Não mudes os limites do teu próximo. Que teus antepassados fixaram na tua herança. Na terra, lascou, Rogério. Rogério falou, lascou tudo, Chiquinho. Lascou mesmo, né? Não mude marcos. Que os teus antepassados fixaram na tua herança. Na terra que o eterno teu Elohim te dá para possuíres. Na terra que ele nos deu. Para nós possuirmos. Não adianta, Ulisses, você vir demarcar marcos seus, né? Não adianta. Por isso que a Torá se impõe. Para mostrar que Elohim existe. Não é verdade? A cobiça é uma forma de autoadoração. Por isso que Faraó se sentia como Deus. Ele se sentia como Deus. Ela expulsa Adonai das nossas vidas, a cobiça. Ela vai expulsar Adonai da nossa vida, porque ele não convive com essas coisas, com competição, com essas coisas. Ele não convida. Eu quero te mostrar o exemplo de Judas, o Iscariotes. Por quê? Porque Provérbios 1 está falando disso. Tenhamos todos nós a mesma bolsa, no versículo 14 de Provérbios. A proposta dos criminosos ali, dos pecadores, é chamando o justo e propondo que todos tenham a mesma bolsa, todos tenham a mesma cobiça. Porque foi nesta cobiça que Judas vai agora se destruir. Vão lá em João, no capítulo 13. Olha para você ver. Judas aqui é o tesoureiro do movimento, o qual ele é sobre quem pesa a responsabilidade da vida econômica, é sobre Judas, da comunidade que vive em torno de Yeshua HaMashiach. Judas é o tesoureiro. Mas veja aqui para você ver no capítulo 13, versículo 21 a 30. João, capítulo 13, de 21 a 30. Olha para você ver um detalhe muito interessante. Tendo Yeshua dito isso, ele perturbou-se em espírito e afirmou, em verdade, eu vos digo que um de vós me trairá. O que eu disse? O cobiçoso trai. Ele é tirano. Ele trai. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber de quem ele falava. E Yeshua tinha no meio do colégio apostólico um traidor, andando com ele ali até o fim.
Um dos seus discípulos, aquele a quem Yeshua amava, estava reclinado próximo a Yeshua. Simão Pedro fez sinal a este, dizendo: pergunta de quem o mestre está falando. Reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Yeshua, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Yeshua. Yeshua respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. E disse-lhe Yeshua: o que estás prestes a fazer? Faze-o depressa. Mas nenhum dos que estavam reclinados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Como era Judas que guardava a bolsa, era ele o detentor da área econômica daqueles que ficavam ali em volta de Yeshua, em torno de Yeshua. Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Assim que Judas tomou o pedaço de pão, saiu e era noite. Quando ele diz aqui, compra o que é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres, os judeus ajudam os mais pobres a celebrar a festa de Páscoa, para que todos possam celebrar a festa de Páscoa. Então eles ajudam aqueles que são mais pobres. Mas eu quero te mostrar, aqui em João 12 mesmo, nós lemos João 13, né? Em João 12, eu quero te mostrar do 3 até o versículo 6. Judas Iscariotes. Então Maria tomou uma libra de nardo puro. Vamos começar do versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, nós estamos nos preparando para a Pêssah. Não é verdade? E precisamos deixar toda a cobiça do nosso coração. É isso que o Espírito está denunciando. Yeshua, chegando a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, ofereceram ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Yeshua, os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou. Foi ele que se levantou contra o perfume tão bom. Por isso que quando a Dona Ludinha está aí, ela perguntou sobre a Alessia. Alessia, a Dona Ludinha não queria nem ficar com... Me desculpe eu falar isso publicamente. Eu vou contar para vocês essa história. A Dona Ludinha, mãe de Alessia, estava muito preocupada com a Alessia, chorou. Pediu ao Eterno que lhe desse uma palavra. Minha filha colocou tudo ali na loja. Aí o Eterno deu essa palavra para a Dona Ludinha. Então, que ela derramou ali o melhor que ela tinha aos pés dele. Foi isso que ele fala com Dona Ludinha. Eu me lembrei agora quando li aqui, a Dona Ludinha se acalmou chorando e veio me mostrar. Eu fui reclamar com o Eterno, olha o que ele me disse, minha filha deu tudo que ela tinha para mim. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o traíra, objetou: por que não se vendeu este perfume? Por 300 denários e não se deu aos pobres. Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres. Judas tinha algum cuidado de pobre. Mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Tomava para si, porque era cobiçoso. Ele está nos preparando para a Pêssah. Nós não podemos fazer como Judas Iscariotes. Nós temos que servi-lo e dar tudo que nós temos para ele. Para sermos o bom perfume dele. Para sermos o bom perfume dele. Por isso que você encontra Provérbios, capítulo 1, com rigor. Vai lá, volta lá em Provérbios. Com rigor tão grande conosco. Com um pesado correção do Eterno conosco, a respeito das questões da cobiça. Pois aqui o convite, no versículo 14, olha para você, dos pecadores, é que
lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Seja igual a eles, seja cobiçosos, não deixe o Egito. Agora você veja que o versículo 19 diz assim: tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prende a alma dos que a possuem. A suprema sabedoria altissonantemente clama nas praças, pelas ruas levanta a sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó tolos, amareis a tolice? Até quando os escarnecedores desejarão o escárnio? Por isso que é duro Provérbios. Os loucos odiarão o conhecimento. Aí ele manda retornar no versículo 23. Ele retoma no 24. Olha, mas por que clamei e vós recusastes? Recusastes a deixar a cobiça. Porque estendi a mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisesse a minha repreensão. Também eu me rirei no dia da vossa desventura. E zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como tempestade o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei, você perdeu a herança. Perde a herança, a cobiça te faz perder a herança, e Elohim não te reconhecer como filho, com direito de herança. É muito duro o rigor aqui de Provérbios. Visto que aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Eterno. Olha o que ele diz no 28, de madrugada me buscarão, mas não me acharão. Visto, versículo 30, que quiseram o meu conselho e desprezaram, visto que não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos tolos os matarás, e a prosperidade dos loucos o destruirás. Ele chama duas vezes, agora o 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro. E estará descansando no temor do mal. Porque não há paz nem para quem entra, nem para quem sai. Todos nós estamos em grandes angústias e apertados com juízos de Elohim. Às vezes a minha cobiça é pelos desejos deste mundo, pela fama, pela grandeza deste mundo. Aí eu me troco com qualquer dinheiro. Não é? A herança é para aqueles que se santificam. É para aqueles que buscam, que admitem as práticas de pureza dos pais. Que admitem as práticas de pureza dos pais. Vamos lá. Atos capítulo 26. O testemunho de Paulo a Agripa, ele vai falar que a herança é para os que se santificam. Olha só, de 18 a 20, Atos capítulo 26, Paulo está aqui dando o seu testemunho perante Agripa. Olha, de 18 a 20, é 26 não. Eu te livrarei, para lhes abrir os olhos das trevas e converteres à luz e do poder de Satanás a Elohim, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança. Remissão dos pecados e herança. Remissão dos pecados e herança permanente. Está vendo? Entre aqueles que são santificados pela fé em mim. É quando Yeshua fala com eles. Aqui é Yeshua falando com Paulo. Ele está contando para Agripa. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e retornassem a Elohim, fazendo obras dignas de arrependimento. Deixa toda a cobiça e volte ao Eterno. Vá comigo em Mateus capítulo 25. Irmãos, a conclusão de tudo isso é que
Faraó deixou passar o tempo oportuno de arrependimento. Nabucodonosor reconheceu esse tempo e obteve herança. Faraó não obtém herança, porque ele deixa passar o tempo. Nós temos até Páscoa para nos arrependermos da cobiça. Até Páscoa para nos arrependermos, para termos direito a uma herança permanente. Se não trairemos a Yeshua, matamos o filho igual Roma mata, para ficar com a herança. Irmãos, a conclusão é não deixar passar o tempo de arrependimento dos pecados. Olha aqui, onde eu falei Mateus 25. Mateus 25. Olha que coisa interessante. Do versículo 24, lê para mim, Léo, faça favor. Já falei muito hoje. Eu vou ficando cansada. Chegar aí à tarde eu estou perdendo a voz, cansada. 25, de 24 a 40. Mateus 25, de 24 a 40. Olha para... Posso ler? Isso. Mas chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi da terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém o seu senhor, mau e negligente servo, sabias que... Sabe o que tem que fazer? Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirei-lhe o talento. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. O que acha que tem lhe será tirado, tá? Lançai para fora o servo inútil nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Está vendo só? Está vendo? Fica sem herança. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor apartaria dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Possua por herança o reino. Aquele que obedece, aquele que... É isso que está escrito aqui, que multiplicou o talento. Esse aqui foi... Sabia que tu és homem que ceifa onde não semeastes? Você sabe disso, por que você não fez? Está vendo? Pode continuar. 35. Pois tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes. Preso e foste me ver. Então perguntarão o justo, Senhor, quando te vimos com fome e não te demos de comer? Ou de sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei, em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Está vendo só? Então, aqui entra a área da tzedakah e do serviço de simplicidade. Porque não precisa se aprontar, gastar dinheiro, nada, para visitar um doente, para se preocupar com o outro, para ajudar o outro, não precisa de nada disso. Então, a vida com Deus é uma vida de simplicidade, de pureza e de santificação. Esses que terão herança. Do contrário, não teremos herança. Então, até Páscoa, eu prometi a pastor Isaac. Falei, pastor Isaac, nós estaremos orando provérbios. Até Páscoa. Porque eu não sabia ainda o nome do pecado.
Aí eu fiquei sabendo o nome do pecado. Tem nome. Ele tem nome, pecado tem nome, chama cobiça. Cobiça de várias espécies. Nós precisamos nos arrepender até Páscoa, para que possuamos a herança. A herança física e herança espiritual. As duas heranças. A física e a espiritual. A que precisa ser agregada a esta própria terra aqui que nos falta. Até Páscoa nós estaremos orando, porque já sabemos o que é. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, perdoe os nossos pecados, porque nós queremos participar da herança no reino. Nós queremos estar contigo, ó Pai. Portanto, nós estamos nesse final de Shabat, ao anoitecer, diante da tua presença, terminando este dia, começando uma nova semana, pedindo a tua ajuda e a tua misericórdia para cada um de nós, para que haja um arrependimento genuíno e verdadeiro em nossos corações, que nós não deixemos o tempo passar como deixou o faraó. Deixou passar o tempo assinalado, e ele se tornou apenas um som. Se ouviu falar daquilo que faraó resistiu a Israel. Só isso, porque ele não teve herança, parte na herança. Nós não queremos ser assim. Nós não queremos deixar o tempo passar. Nós queremos chegar Páscoa, celebrar Páscoa com alegria. E levar outros a celebrar conosco também e ajudar outros a celebrar. Dá-nos a tua bênção e a tua paz. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.